Sem mais delongas, né? Nesse momento da tarde, eu vou ter a alegria de compartilhar aqui na frente com o Eduardo Krempser, da Fiocruz, e também representante da Quipotec, para a gente fazer o lançamento oficial da base de dados Taoca. Antes da gente começar a apresentação oficialmente, eu queria fazer duas ponderações, né? Primeiro, em relação à logo, né, que foi inspirada na curva do Rio, né, do Rio Amazonas. A gente colocou essa figura para fazer o paralelo do porquê a letra T. E em segundo lugar, embora nós estejamos aqui representando duas equipes diferentes, deixar muito claro de que esse protagonismo ele tem que ser compartilhado com diversas pessoas que a gente não teria chegado ao que a gente tem hoje se não fosse por elas. E isso inclui a Raquel, né, Raquel Carvalho, que infelizmente não está aqui, inclui o Cássio e a Rafaela, que estão aqui também, né, que fizeram um trabalho massivo, inclui também o Ludson e a Juliana, Ludson Ázara e Juliana Silveira, que participaram da curadoria dos dados, trabalhando com a gente, e a equipe da Quipo, que o Eduardo vai poder também, né, trazer esse reconhecimento. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, eu sou apenas um mero representante de uma equipe que carregou essa base, né, nas costas e que abraçou o projeto. Então é uma alegria muito grande estar aqui. A gente vai dividir a apresentação em dois momentos. O primeiro momento eu vou fazer uma introdução sobre o porquê dessa base, o que ela contempla, e o Eduardo vai poder trazer a parte de como ela foi construída, como ela funciona. Eu vou tentar só ver se a gente consegue, é possível a gente minimizar o menu do Zoom, ou colocar ele do ladinho. Então, só para... O que significa Taoca, gente? Alguém tem que marcar meu tempo, fazendo favor. Já está funcionando? Taoca, o objetivo final dela em longo prazo é que ela se torne uma plataforma que armazene traços, abundâncias, ocupâncias e comunidades biológicas da Amazônia. Acho que o subtítulo, né? Dados ecológicos padronizados de fauna terrestre na Amazônia brasileira, que foi o foco principal dessa fase 1 da Taoca, que é resultado do esforço, né, herculeano que foi feito através do projeto Sinergize. Então, qual foi qual é o objetivo? Como é que a gente chegou na Taoca? Primeiro, qual foi o nosso desafio, né? Primeiro é organizar, padronizar e armazenar em segurança uma enorme quantidade de dados recebidos pelo Sinergize. Se você teve a oportunidade de acompanhar as apresentações hoje de manhã, na abertura, a Joyce, coordenadora do projeto, ela trouxe alguns números sobre a trajetória do Sinergize. E aí aqui embaixo vocês podem ver as informações dos sítios, né, para aves, formigas e besouros. Foi um total de mais de 4.500 sítios florestais onde a gente obteve informações da biodiversidade da fauna. Para esses três grupos, que são os grupos que a gente focou. Fazendo um link com algo que o Guilhermo trouxe hoje, a gente também tem os dados aquáticos, tem a base de dados para peixes, tem as informações dos macroinvertebrados, só que por uma questão de capacidade humana e também de a gente conseguir ter algo que seja entregue dentro dos objetivos do projeto, a gente acabou focando nos grupos terrestres primeiro, e a gente está agora prospectando recursos e colaborações para avançar a base para outros grupos. Então, por que uma nova base de dados, né? Por que a gente está reinventando a roda? O que a gente está trazendo aqui? Uma das grandes limitações das bases de dados atuais está relacionada a alguns pontos chaves. Primeiro, que grande parte das bases atuais elas focam em dados de ocorrência e distribuição das espécies. O que isso quer dizer? Quando você foca em ocorrência, você está fazendo um registro da localidade onde um indivíduo ou uma espécie foi encontrada. E a partir disso você pode mapear onde elas são encontradas. Só que nesse caso a gente perde a informação das abundâncias. A gente perde a informação de como as populações de diferentes espécies estão mudando. O segundo caso é que existem bases baseadas em nível de indivíduos, mas uma grande maioria delas é focada em dados de flora, né, da vegetação. Além disso, existem vários esforços de bases ou plataformas de dados de biodiversidade que eles recebem as informações, mas o que a gente pode dizer que não é de uma forma integrada. Os dados, eles têm um papel essencial em manter essas informações disponíveis em longo prazo, organizar elas de forma segura, mas muitas vezes existem desafios em como a gente fazer esses dados se comunicarem, dados que vêm de diferentes fontes.
E, além disso, um outro desafio de algumas das bases que existem também é a questão de como a gente validar e padronizar as identificações. Então, por exemplo, como é que a gente pode garantir que as informações a nível de espécies que foram identificadas nessas bases, elas são condizentes com as listas mais atuais, né, e validadas taxonomicamente para determinados biomas, como o caso da Amazônia. Então, qual que é a novidade da TAOCA, gente? A novidade é que, primeiro, são dados a partir de estudos ecológicos e coletas padronizadas. Mas como assim coletas padronizadas? A gente fez, né, primeiramente, a gente fez uma revisão de literatura. Vou trazer os passos dessa construção daqui a pouco. E para cada estudo, a gente tem informações que foram coletadas de uma forma similar em cada estudo. E aí o primeiro diferencial é que a gente está trabalhando com dados de abundância. Então vai ser possível a gente quantificar mudanças a nível populacionais, além dos dados de ocorrência e distribuição das espécies. Além disso, né, existe um foco na fauna. No caso, aves, besouros e formigas. Aqui tem um ponto muito chave. Embora a gente tenha muitos conjuntos e bases bem estabelecidas para as aves, o conhecimento sobre a distribuição, mudanças populacionais para invertebrados é uma das grandes lacunas de conhecimento da biodiversidade no período do antropoceno. Além disso, né, o mecanismo que foi desenvolvido, que Eduardo vai trazer mais tarde, ele permite que os dados sejam integrados e eles se comuniquem, que a gente possa fazer diferentes tipos de análises. Esses dados foram obtidos através de revisões de literatura para esses grupos. Existem também mecanismos para curadoria e validação e padronização das identificações das espécies. Então, a gente trabalhou com especialistas em diferentes grupos, alguns deles estão aqui, como o Alex, que contribuindo para a gente ter uma lista de espécies atualizada para poder validar essas identificações. E uma das grandes diferenciais é o caso da gente poder usar essa base de pesquisa para pesquisas de síntese, sobre padrões da biodiversidade amazônica, padrões populacionais, e também para a gente compreender quais são os fatores que direcionam a biodiversidade terrestre no espaço e no tempo. E aí, quais são os critérios de inclusão? Quais são os tipos de dados que a gente buscou a partir dessa revisão de literatura? Primeiro, dados de comunidades biológicas. Então, várias espécies onde a gente tem os dados de abundância relativa de cada uma delas. Dados que eram identificados a nível de gênero ou espécie. Então, através dos sinergiais, muitas vezes a gente acabou recebendo dados que não atendiam a esse critério, e esses dados acabaram não entrando na base de dados. Então, para entrar na base, os dados precisavam atender todos esses critérios. Um outro fator importante é a questão das metodologias padronizadas. Isso quer dizer que se eu fiz uma coleta ativa que ela não foi padronizada e achei um besouro maravilhoso, essa informação é relevante? Claro que ela é relevante, mas ela não atende os critérios para entrar dentro da base. Então teria que ser estudos que realizaram amostragens padronizadas. E além disso, as coordenadas geográficas precisavam estar disponíveis para a gente poder fazer essa validação de onde as espécies e os indivíduos foram coletados. E aí, como que a TAOCA foi desenvolvida? Então, só para fazer um resumo geral de um trabalho herculeano, acho que é até triste, que em um slide a gente coloca o esforço de 3 anos. Primeiro foi feito o levantamento dos dados da literatura, através de uma busca padronizada. Em seguida, a gente fez o contato e o pedido de dados ao que a gente chama nossos colaboradores, né, os proprietários e proprietárias de dados, que são os synergizers. Em seguida, a gente fez o processo de estrutura conceitual da base, que foi liderado pelo Cássio, que está aqui. E, a partir desse modelo conceitual, a gente prospectou potenciais colaborações para a gente poder desenvolver o co-design, né, o co-desenho da TAOCA, que é a parte, né, que Eduardo vai trazer daqui a pouco. E, a partir desse processo de co-desenho, a gente foi construindo um processo de curadoria automatizada dos dados. Então, além dos dados terem sido checados por 2 pessoas diferentes, esses dados entraram também numa, numa pipeline, numa sequência organizacional para fazer a validação e curadoria deles. E quais são os objetivos da base? Em primeiro lugar, em curto prazo, é a gente ter um sistema de gerenciamento de dados que ele permita, né, esse armazenamento, organização, padronização e principalmente, né, essa longevidade dos dados de forma segura. Também permitir a inclusão e extração de dados a partir da base de uma forma padronizada. Nesse curto prazo, nesse momento, com esse lançamento, o acesso à base ele vai ser restrito às pessoas que forneceram os dados. Esse tem sido um trabalho herculeano que a Rafaela está liderando, e a gente está incorporando esses dados e a gente vai abrir o acesso a esses dados para as pessoas que são as que compartilharam eles.
a princípio. E quais são os tipos de informações que a gente tem agora? São os dados de indivíduos, espécies, locais de amostragem e detentores dos dados. E a partir desse cadastro que cada colaborador, colaboradora vai fazer, eles vão poder incluir informações sobre qual o projeto que financiou isso, para a gente também ter isso mapeado nos agradecimentos das publicações. E em médio prazo, a gente pensa, através dessa prospecção de recursos, né, e de projetos que a gente está fazendo, colaborações, a inclusão de outros grupos biológicos, as características morfológicas e também a inclusão dos dados dos ecossistemas aquáticos, a expansão do escopo geográfico para outros países amazônicos. Isso foi uma das grandes sugestões que foram feitas durante o congresso que eu apresentei sobre o Synergize, a inclusão das variáveis ambientais, a inclusão, né, das características morfológicas e a abertura para a sociedade científica em geral. E essa abertura significa que qualquer pessoa que tenha informações que atendam os critérios da TAOCA vai ter condições de poder fazer isso. E por que a gente não pode fazer isso agora? É por uma questão da nossa capacidade tecnológica de lidar com a entrada de informações. Isso é uma pergunta até que provavelmente alguém vai fazer para o Eduardo mais para frente. E como é que a gente alcança esses objetivos, Felipe? A construção da TAOCA, ela é baseada na colaboração, é o princípio nosso de desenvolvimento dessa base, e foi feito principalmente, né, através de parcerias interdisciplinares no contexto de inovação tecnológica e da gestão de dados ecológicos da fauna terrestre amazônica. E aí que entra essa parceria entre Synergize, a Fundagres Inovar, que é a fundação que está trabalhando com a gente, e a Quipotec. E aí eu passo a palavra agora para o Eduardo, que vai fazer né, a continuação da apresentação. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Bom, gente, primeiro, muito boa tarde, é um prazer enorme poder falar com vocês. Eu tenho quanto tempo agora, né? Tá bom, obrigado por me controlar aqui, porque eu também falo bastante. Então, só para começar, eu estou aqui representando a Quipo, que é uma startup que está envolvido num ciclo de inovação. Então, ela, na verdade, é uma empresa residente no Laboratório Nacional de Computação Científica, que é um laboratório do Ministério da Ciência e Tecnologia, e ela tem uns diferenciais por isso. Ela é formada para a pesquisa, com um grande envolvimento com inovação, com pesquisa, enfim. E alguns critérios, então vou passar bem rápido, só para ter uma ideia. Ela é uma empresa aderente ao Pacto Global da ONU, né? Então ela tem alguns aspectos para garantir aí os nossos objetivos. Eu vou falar pouco sobre ela, né? O que a gente atende, o que a gente busca, mas o mais importante é o que a gente produziu para o TAOCA. Depois eu posso explicar. Primeiro, eu já tenho que, de antemão, pedir desculpas, porque em 15 minutos eu não vou conseguir mostrar talvez muito pouco, né, do que a gente produziu desse longo tempo. O Felipe já falou sobre isso. E mais do que isso, a gente não conseguiria entrar aqui em tantos detalhes do que levou a essa produção, o que levou a esse arranjo, a importância desse arranjo. Como o Felipe também colocou muito bem, a gente tem que agradecer muitas pessoas que estão envolvidas da nossa parte de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de inovação. Eu tenho que agradecer muito ao André, que é uma pessoa assim, fundamental nesse processo, que desenvolveu boa parte do que vocês vão ver, ao pesquisador Alberto, Hugo, Lucimar, Pinheiro da Fundagem, muita gente para a gente agradecer para poder gerar isso tudo. Então eu vou tentar ser um pouco mais breve nos conceitos que estão por trás do desenvolvimento tecnológico e deixar os detalhes, né? O ideal era mostrar a base, o sistema, né, que a gente está chamando de plataforma, depois eu posso explicar por quê também. A plataforma como toda, ela está funcional, a gente pode simplesmente entrar e ver. Eu coloquei aqui algumas imagens só para a gente exemplificar o nosso uso. Mas o nosso objetivo primeiro era a qualificação dos dados. Era qualificar os dados, porque o conjunto já estava posto, né? Assim, boa parte do conjunto já estava recolhido. Mas a gente sabe que qualquer entrada de dados, isso serve para o projeto de todo mundo, eu tenho certeza, ele passa por várias etapas de qualificação, ou possível qualificação. A coleta já é um processo em que são tratados pelos seus protocolos, pelas suas metodologias, mas quando ele deixa de ser algo real, observável, e se torna digital, a gente tem um intermediário aí no meio do caminho. A gente tem um problema de representação, a gente tem um problema de digitação, a gente tem um problema de transferência, padronização, tudo isso está envolvido nesse momento, e ele pode tornar a sua informação inviável. Eu costumo sempre repetir que eu prefiro uma informação faltante do que uma informação errada, porque ela vai te direcionar para decisões. Então, eu prefiro saber o que eu não sei. Isso é muito impactante. Por isso, o primeiro processo, talvez o mais longo de todos, foi um processo de curadoria, que foi desenvolvido em conjunto. Isso é muito importante dizer, é um processo de construção conjunta.
até mais do que de transferência de tecnologia, cada uma dessas etapas foi construída com todos os membros da equipe, e isso envolve, no frigir ali dos ovos, no final das contas, que todo dado que é importado para a plataforma passa por um longo processo de avaliação, automatizado, porque já passou pela avaliação humana antes. Isso envolve a entrada automatizada de planilhas, a padronização desses dados, a identificação de inconsistências textuais. A gente não só critica o dado, fala que ele está errado, mas indica possíveis correções. Por exemplo, quando a gente olha na lista de nomes científicos que a gente possui, será que o erro não está em 2, 3 caracteres só que foram digitados errados? Então a plataforma tenta identificar isso e apresentar essa possibilidade. A identificação de inconsistências de referenciamento, você manda uma latitude e longitude, mas ele está fora da região que você indicou trabalhar. Isso tudo pode ser automatizado. Tudo que pode ser automatizado gera mais tempo para o que o pesquisador tem que se dedicar. Quer pensar sobre aquilo, você quer analisar aquilo, quer tomar decisões sobre aquele dado. Tudo que a gente pode transformar para um processo computacional, a gente assim vai fazer. Entre diversos outros detalhes, né? Só para vocês terem uma ideia de como é a resposta disso, eu coloquei aqui um pouco de tela preta, né? Não é para assustar ninguém, mas é para poder mostrar como essas coisas se conversam, né? De uma reunião entre pessoas de áreas tão distintas, tinha um resultado concreto que é executado para uma máquina e tem uma devolução a quem é o interessado por aquela informação. Mas, na prática, ele sai um grande relatório sobre cada detalhe. Então, por exemplo, uma simples digitação errada, né? Boa Vista vira Boa Vita, né? E aí a gente pode indicar o porquê. A linha daquela planilha, uma das planilhas importadas tem 100 mil linhas, né? Quem é o ser humano que vai abrir e vai procurar por um erro ali dentro? Além de informações como essa, né? A digitação de nomes científicos errados, em que a gente indica que existe um similar para ele, se essa busca não pode ser corrigida, entre muitos outros, como eu falei, a questão de georreferenciamento é essencial para a gente. Então, se você mandar uma latitude e uma longitude, a gente vai identificar se ele cai no município que você informou que é, por exemplo. Isso tudo é feito no que a gente chama de background, né, enquanto a plataforma executa. Eu, de novo, vou passar bastante rápido. Por que a plataforma é flexível? Porque a gente construiu uma sequência de regras. Essa curadoria ela é baseada numa sequência de regras que a gente sabe que vai crescer. É muito difícil construir uma solução que ela é fechada numa caixinha, ou construída a priori, pensada, porque a ciência não é assim. Porque a inovação não é assim, porque o trabalho de vocês não é assim. A cada ida a campo, eu tenho certeza que voltam as soluções que você buscava e mais 10 mil ideias. Então, as soluções computacionais têm que acompanhar esse processo. É claro que o ritmo é diferente, mas que a gente tem que ter capacidade para tal. Por isso que hoje a gente conseguiu migrar de um sistema de curadoria para besouros, para aves, a gente transferiu do português para o inglês, que é uma diferença bastante drástica, e a gente conseguiu evoluir isso durante a execução do projeto, porque ele foi pensado inicialmente com soluções computacionais que davam essa margem. Aqui não tem só inovação na área biológica, aqui também tem inovação e muita inovação na área computacional. Soluções criadas por esse grupo. Eu estou tentando olhar meu tempo aqui, porque eu falo demais, desculpem. Mas tem uma grande questão que eu preciso pontuar. Já que eu não vou conseguir mostrar os detalhes da plataforma, eu queria dar algumas ideias assim, para a gente pensar juntos, né? O primeiro problema que eu já citei, o primeiro grande desafio é a representação. O nosso constante desafio é representar algo que está lá, que foi observado. Tenho certeza que é isso que todo... desculpa, né? Tenho certeza que é isso que a gente busca, que vocês também buscam quando vão a campo. Tentar depois, olhando para uma planilha, né, fria de uma planilha, tentar representar a observação que você fez em campo. E tinha dezenas de outros elementos que não podem ser representados. O que você escolhe para representar aquele momento? Essa representação é um dos elementos mais críticos para análise de dados, porque depois você não vai ter acesso a isso. E provavelmente a pessoa que vai analisar esses dados não tem mais e nunca foi àquele local. Então essa escolha é crítica e essa escolha define o que é um banco de dados. Eu fiz questão de colocar aqui um diagrama. É claro que eu não vou abrir aqui em detalhes, não faria sentido para essa apresentação, mas eu tenho que representar com um monte de caixinhas algo que vocês viveram. Uma observação, algo que não é completo, um fenômeno que talvez seja novo. Isso é o grande desafio. Essas escolhas foram feitas, mas eu sempre tenho que pensar que esse contexto é complexo e dinâmico. Porque eu vou crescer. Não é que ele pode mudar, ele vai mudar. Então, a inovação tecnológica também está presente em várias dessas interações para que, à medida que a gente avançasse sobre as nossas escolhas, por exemplo,
Então eu não vou fazer mais um transact, eu vou fazer um ponto, uma área, uma região. Como eles interagem e como eu posso criar novos elementos ali no meio que sejam representados no futuro. Isso tudo foi pensado. Claro que a gente está preocupado em gestão, como é que gera esses dados, né? A gente costuma brincar muito, né? O que é uma base de dados para vocês? Né? Por que banco de dados e não base de dados? Né? Uma planilha é uma coisa, um banco de dados é outra, um sistema gerenciador é outro, e uma plataforma, um sistema computacional é outro. Então, essa interação e essa construção a longo prazo, até de conhecimento e transferência, porque eu aprendi muito, né? Estou aqui tentando aprender os termos, mas eu acho que a gente também conseguiu construir um conhecimento conjunto. E consistência, de novo, a qualidade de dados. Um banco de dados tem como prioridade a consistência da informação. Eu tenho que garantir que a mudança de valores seja dissipada por todo um banco de dados. Isso é mais uma representação, né, do que é o... Agora sim, saiu de uma base de dados, de uma questão conceitual, para um banco de dados desenhado e representado. A gente está representando o nosso universo aqui, então é o que eu falei, essa interação para representar um único local de coleta. A gente tem representações aqui bastante inovadoras, né, para dividir isso em diferentes pontos. Então, o que eu disse, um ponto de coleta, um transact, uma área, eles estão hierarquicamente conectados ou eles podem estar isolados, porque cada pesquisa tem a sua forma de trabalhar. Isso tudo foi pensado. Então, só dando um zoom nisso, né? A gente tem uma área de amostragem que tem diversas informações. Lembrando, agora eu vou entrar na representação, né? O que representa esse local? Então, a gente vai ter lá a precisão, a latitude e a longitude, se ele é um ponto calculado baseado no que você mandou, ou se ele é um ponto informado pelaquela planilha, pelaquela pesquisa. Obrigado. E assim vai. Então, falar um pouquinho de desenvolvimento. Assim. Alguns preceitos do desenvolvimento. Então, toda a construção foi baseada em código aberto, e ele vai se tornar um código aberto. Isso dá sustentabilidade à solução. É fundamental pensar nisso. 2 critérios. Segurança, e segurança, na maior parte do tempo, é transparência, é saber o que executa lá dentro, quanto você confia no sistema que você roda. E em segundo plano, no segundo passo, você tem certeza que você tem garantia de que esse sistema não morre daqui a 10 dias? No que você é baseado? Eu vou comprar um software lindo. Tudo bem, a empresa quebrou, você não tem mais licença, o que acontece? Flexibilidade, já falei bastante, né? A capacidade de expansão desse sistema, geração de conhecimento e usabilidade e responsividade é uma questão prática, né? A gente trabalhar com diferentes sistemas, diferentes dos aparelhos, e assim vai. Vou mostrar muito rápido algumas telas da plataforma, ela está disponível em taoca.net. Então, a gente tem lá as nossas soluções, tudo em tempo real, né? Então, toda vez que uma planilha é importada, ela entra para cá. E ele, assim, ele é referenciado. Então, aqui são os pontos que as coletas foram obtidas. E à medida que você vai, quem tiver curiosidade de entrar, na medida que você vai no zoom, ele vai ampliando essas bolinhas e vai mostrando os pontos exatos. É claro, essa informação é pública. Mas o que não é público? Eu sou de um projeto. Então, quando você envia um dado, você diz quem é o responsável por aquele projeto, quais são os membros daquele projeto, e, pelo menos por enquanto, até as decisões se estabelecerem, para isso existem os comitês. Por enquanto, quem vê o dado é aquele que pertence àquele projeto, é o responsável por aquela informação. E aí a informação é muito mais detalhada do que essa. A gente passa por um sistema como esse, interno, em que a gente vai poder ver desde os indivíduos coletados, as espécies relacionadas, as áreas preenchidas, e a gente vai poder detalhar a informação como está aqui. Né? Então, eu posso ver qual é cada informação enviada. Né? Imagina aquela planilha lá de 30, 40 mil linhas, se torna um registro dentro da plataforma, e agora ele pode ser consultado individualmente e relacionado a diversos outros fatores. Ele recebe uma codificação e os seus metadados. Por exemplo, quando ele foi coletado, qual o método que foi utilizado. Então, isso aqui vai me redirecionar, por isso que ele tem azulzinho, ele vai redirecionar para qual método foi utilizado naquela coleta, que é o que o Felipe falou, tem que estar relacionado, 2 minutos, né? Tem que estar relacionado a um projeto como um todo que se baseia em coleta de dados sistematizadas, trabalhados, parte de um projeto de pesquisa. E assim, como eu disse, eu não vou conseguir mostrar, né? Por isso que eu nem vou me arriscar a tentar mostrar detalhes do uso, porque eu teria que ficar aqui, aí já seria um treinamento, né? Teria mais tempo, mas pelo menos que eu tente esboçar para vocês o que a gente idealizou. Reparem, isso é a primeira etapa de um processo muito maior, porque se é um projeto como esse, devolve os dados que foram coletados há tanto tempo, padronizados, qualificados, organizados, agora eu te dou muito mais capacidade à análise.
Porque todo o tempo que você teria a se dedicar sobre isso, essa etapa a gente acredita que está vencida, e você passa ao que realmente você está interessado. O que eu posso relacionar isso? A quantas outras camadas ambientais eu posso relacionar esses dados? Eu posso fazer consultas intra-projeto, entre projetos e dentro do próprio projeto, e são essas nossas expectativas. Só para exemplificar mais um pouco, né? A Rafaela, por exemplo, está à frente de toda a entrada. A gente tem vários... Aqui é um dado de transact, ou seja, eu sei todos os transacts que estão cadastrados dentro da base, e eu sei todos os indivíduos que foram coletados naquele transact cadastrado. Eu disse que ia ser bem rápido, né? Então, a gente tem aqui os projetos cadastrados, cada projeto com o seu nome, a planilha que foi enviada, caso a gente queira recuperar a informação original, e como a gente faz a importação, né? Quando você vai enviar a sua planilha, você pode escolher qual a classe, né? O set, o bird, o idioma, inglês ou português, o projeto que essa planilha faz parte, e quando você importa, ele vai processar, e aí sim, ele usando recursos computacionais de um porte um pouco mais elevado, e quando finalizado, você recebe aquele primeiro relatório que eu mostrei para o seu e-mail, e aí você decide, se acontecer algum erro, você vai receber o relatório e seu dado não foi importado. E se não, você vai receber um relatório dizendo possíveis avisos. Olha, a gente não encontrou nenhum erro, mas será que tinha algum dado aqui que poderia ser melhor, né? O que são esses casos? A gente não pode decidir se é um erro, um nome, uma espécie não identificada por completo, enfim, depois a gente pode passar o protocolo, mas que a gente não pode impedir a entrada, você pode ir lá manualmente, individualmente, e trocar aquela informação, corrigir. Porque depois que ele está no banco de dados, depois que ele está na plataforma, ele está individualizado. E aí eu posso corrigir manualmente cada uma das informações, não tenho mais que ficar abrindo planilha, né? E além disso, tem a parte de gestão da administração como um todo, né? Usuários, projetos pertencentes, que é uma administração mais sistemática, assim, né? Mais operacional da plataforma. Eu tentei ser bastante breve, eu sei que eu mostrei pouco do que a gente poderia explorar, mas eu queria deixar pelo menos uma ideia do qual foi o objetivo disso tudo, né? Qual é o marco que a gente chega? A capacidade de prover dados de alta qualidade, facilmente gerenciáveis, esses dados ficam disponíveis, e aí eu vou dar um pequeno comentário, né? A minha especialidade é a aprendizagem de máquina, então eu fico vendo para esses dados e fico, nossa, existe uma enormidade de informações a serem tratadas agora. Esse é o nosso objetivo, que as ideias futuras se baseiem numa base organizada, gerenciável, e que a gente possa implantar todas aquelas ideais de utilização dos dados que a gente pensa. Gente, obrigado, desculpa a velocidade da fala, mas é isso. A gente, só para, sem mais delongas, para não perder muito a questão do tempo, só para quem quiser entrar, www.taoca.net. Nos próximos dias, né, a gente ainda está encerrando a incorporação dos dados, né, Rafa? A gente vai começar a fazer a transferência dos conjuntos de dados para as proprietárias e proprietários de dados que compartilharam com a gente. E também, antes do final do dia, nós vamos poder compartilhar com vocês o link do site do Sinergise. Então, a gente está lançando tanto a plataforma quanto o site do projeto. E nesse site do projeto, a gente vai ter o diretório de colaboradores e colaboradoras, então todas as pessoas que contribuíram. É uma forma de ter um reconhecimento da sua participação dentro de uma rede de colaboração. A gente está aberto para perguntas, eu não consegui acompanhar a parte online. Tem perguntas, Cássio? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta também aqui? Não? Pode falar, Keila. Eu vou passar esse microfone para ti. A gente está com outro microfone em algum lugar? Está aqui? Então, Eduardo, deixar isso contigo. Obrigado. A gente vai ter tempo para mais uma pergunta, obrigado, se puder, só para não... A minha é bem rápida, dá para mais perguntas. Na apresentação, vocês falaram que o Taoca ele é específico e aberto para a comunidade científica. Mas é apenas a comunidade científica ou ele vai ser aberto a qualquer cidadão, à sociedade como um todo? Obrigado. Não, o objetivo é ela ser aberta para toda a sociedade. Eu acho que o termo a sociedade científica, a princípio, a curto prazo, seria por uma questão logística e de capacidade do que a gente consegue fazer
com a equipe que a gente tem agora. Mas a ideia é que esses dados eles sejam usados para traduzir e para, né, permitir essa troca entre a tomada de decisões e a ciência. E a gente produzir, né, o que era o nosso objetivo lá atrás, que a gente não sabia o tamanho do desafio, ciência de síntese, que permite essa usabilidade. E sim, Keila, sua provocação é essencial. A ideia é sim permitir que seja utilizado além da comunidade científica, a partir do momento que a gente conseguir já transferir essa propriedade intelectual dos dados para quem compartilhou ele com a gente. Que isso segue. Alguns pontos que eu percebi que eu não coloquei aqui na apresentação que eu deveria, está relacionado a, né, a questão da política de uso. A gente tem uma política, deixa eu aparecer para não ficar invisível, a gente tem uma política de uso desses dados que foi seguindo dentro do projeto, ela foi construída dentro do Synergize. A gente tem um modelo de gestão que foi discutido também no início do projeto. Então, toda essa questão da usabilidade, isso vai estar disponível tanto no site do Synergize quanto na plataforma Taoca, para permitir que o que a gente construir a partir daí siga o compromisso que foi feito com as pessoas desde o início do projeto. Mais alguma pergunta? Bem rápido também. Keila. Sempre quando a gente fala de sistema, o segundo passo, né, ou um passo quando o sistema está ok, é a integração com outros sistemas, né? Isso sempre é um desafio. Qual que é a perspectiva de vocês de integração do Taoca com outros sistemas que tratam de dados da biodiversidade? Essa é uma excelente pergunta. Esse é um ponto que a gente ainda não começou a discutir, existe um interesse. A gente iniciou um processo de conversa com uma outra base de dados de vegetação, para a gente tentar criar, de uma maneira bem simples explicando, uma coluna de localização, identificação da localização dos conjuntos de dados de vegetação e dos conjuntos de dados de fauna, que permita a gente fazer análises que integrem tanto os dados de vegetação quanto dados de fauna. Isso é um excelente ponto para a gente colocar, talvez até no nosso recomendações do Policy Brief, o que precisa ser feito e como construir isso. Talvez por inocência da minha parte, eu não consigo te falar como que a gente poderia viabilizar isso. E aí eu vou depender justamente das colaborações e desse espaço que a gente está construindo aqui para viabilizar isso. Você tem mais experiência que eu nisso. Eu queria complementar com a questão operacional. Talvez um dos grandes desafios para a computação, assim, para o desenvolvimento tecnológico como um todo, é pensar na flexibilidade e, com certeza, a integração, que você diz, né? É uma dor constante saber que é mais um sistema. Eu vivo disso, né, todo dia. É mais um sistema, é mais uma base, é mais... Então, um desafio da gente é sempre construir com uma cabeça, já pensando na flexibilização, no dinamismo, mas também na integração. Por isso que essa plataforma foi construída já sob pressupostos de integração. Então, todos os serviços aparecem ali na web, mas eles têm um API por trás, ele tem um serviço, né? Serviço web, que a gente chama, disponível. Então, a integração, essa plataforma pode servir como fonte de consumo, ela pode consumir outros dados, mas ela também pode servir como fonte para outros sistemas. Os padrões de dados utilizados são pensados para isso, né? Tanto em exportação quanto integração direta. Tem pergunta aqui no chat, vou fazer uma última ponderação, pode ser? A gente tem só uma pergunta aqui. Pode ser? Boa tarde, Palmira Ferreira, da SEMAS, bióloga. Antes de mais nada, quero parabenizar, parece que eu estou tendo uma volta aí no tempo, que sempre foi um sonho lá na Secretaria, a gente construiu uma plataforma, a gente tinha um projeto de fazer inserção de informações no sistema SISFAP, que foi um sistema que, infelizmente, não avançou tanto, mas foi pensado para ser uma entrada de dados de fauna, agricultura e pesca. Nesse sistema, por conta de diversas empresas que fazem licenciamento, um dos pontos que a minha pergunta aqui seria em relação ao input de informações no sistema, sobre o período do levantamento, se isso fica disponível, porque o desafio é até quando eu posso considerar um dado secundário de levantamento de fauna para determinada área. Quando você fala o tempo, você fala o período que a amostragem foi realizada? Isso é uma das informações que a gente tem dentro dos metadados, então, mais uma vez, é difícil a gente conseguir contemplar isso tudo, mas a gente a gente coletou junto com as informações ecológicas, vamos chamar assim, também metadados, associado à data que os dados foram coletados, a data que as identificações foram feitas, o período de amostragem, os tipos de metodologia. Então, por exemplo, para besouros, a gente está trabalhando com pitfalls, que são as armadilhas de queda. Então, a gente não incluiu alguns outros tipos de metodologia. Então, a gente tem um certo controle dos metadados, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto que a gente está agora em fase de co-construção, de discussões, na verdade, eu acho que é o melhor termo, é como a gente já viabilizar a abertura desses metadados. Então, dentro da nossa política de uso, a gente fala que a gente recomenda que os proprietários e proprietárias abram esses dados para a comunidade geral, a partir da primeira publicação ou após 5 anos, mas isso é uma coisa que não está sob o nosso controle, nós não somos donos dos dados, nós somos apenas uma ponte. E o segundo ponto é, a gente está tentando fazer essa abertura dos metadados para permitir tanto o uso disso, para que as pessoas saibam onde tem os dados, e também para permitir que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação que você acabou de me perguntar. Então, qual é o dado, onde ele foi coletado e quando, e por quem? Espero que respondeu. Mais alguma sugestão? Vamos lá. Seria que a colega do ICMBio falou sobre integração com outras bases de dados, e aqui eu só registro uma possível integração também com os grandes empreendimentos que precisam fazer levantamento de informações naquele diagnóstico inicial. Sim, isso é uma coisa que é o sonho, na verdade, é a idealização, é a gente permitir que esse tipo de esforço que a gente está construindo aqui seja usado, por exemplo, para informar esse tipo de situação no futuro, né? A gente ter condições de, ao integrar essas informações biológicas com outras bases de dados de ocorrência, por exemplo, a gente poder saber o que a gente esperaria encontrar num local. Eu não acho que isso pode ser usado. Você tem que usar como uma forma complementar para informar esse tipo de decisão, eu acho, ou de empreendimento. Perguntam mais alguma pergunta, alguma consideração? Tá. Não, esse é o momento que a gente tem a oportunidade de fazer essa troca, eu acho isso essencial. Online, Débora, parabéns pela Taoca, gostaria de saber se vocês estão adotando algum padrão de dados já existentes, como Darwin Core, ou se pensam em expor para algum padrão. Você quer responder essa pergunta, por favor, Eduardo? Bom, obrigado, Débora. Sim e não. Vamos lá. Hoje a gente não exporta, mas o banco foi construído e o sistema foi construído para ter capacidade para exportar para mais de um padrão, né? Então, a ideia é, sim, a gente já pensou nisso, a gente pensou em vários sistemas automatizados a gente chama de colheita de dados, eu não sei, né, quem já escutou esse termo, mas é como a gente, por exemplo, coleta de dados de coleções biológicas, por exemplo, né, de bancos de dados de coleções biológicas. Então, o Darwin Core foi a base, né, que a gente levou em consideração. Ele não está implantado ainda exportação, mas os serviços de exportação de dados estão pensados para isso, né? Talvez isso entre numa próxima etapa, como tem a etapa de divulgação científica, que é uma etapa posterior também que a gente não comentou, né? A plataforma é construída, o projeto Taoca é pensado com muitas fases à medida que a gente conseguir avançar. Obrigado. Só resumindo a pergunta de Areta, espero que eu consiga contemplar. A questão da segurança da manutenção desses dados em longo prazo, da base de dados como um todo, principalmente levando em consideração, né, os tempos incertos na ciência. Eu acho que a melhor maneira de responder essa pergunta, vou dividir em duas partes, né? Primeiro está relacionado à manutenção em longo prazo. Então, a proposta nossa com a Taoca é que ela seja espelhada em 2 localizações, uma dentro do Brasil, através da Embrapa, e outra em Bristol. Então, a gente vai ter um espelho da base em 2 localizações, que são as instituições da coordenação do projeto. O segundo ponto, para a manutenção dela em longo prazo, né? Um dos motivos que a gente está aqui hoje é a gente também pensar em prospectar potenciais editais e chamadas para a gente poder desenvolver propostas que permitam a manutenção disso. Isso é um dos grandes desafios de base de dados, tanto no Brasil e fora. Como é que a gente viabiliza essa longevidade? Então, a gente já está prospectando, né, como eu disse várias vezes, recursos e colaborações para isso. Débora, obrigado. É importante comentar que os padrões TDWG estão evoluindo para contemplar, além de ocorrências das espécies. Vale a pena ficar de olho no novo GBIF Data Model. Obrigado pela recomendação, Débora. É a Débora da Embrapa que a gente reuniu? Porque a Débora participou da concepção da base nas primeiras discussões, Débora. Eu agradeço. Feliz de saber que você está aqui com a gente. Cássio, você... É isso? Ah, legal. Gente, só por questões da gente manter a organização, a gente atrasou em 15 minutos, agradeço pela paciência, vamos dar continuidade.